Olá, meus queridos amigos. Neste momento, vamos serenando a nossa mente, acalmando o nosso coração e nos ligando à espiritualidade amiga. E assim, tranquilos e serenos, vamos nos ligar ao nosso mentor individual, este amigo de todas as horas, sempre nos intuindo, protegendo, amparando. E junto deste amigo, vamos nos ligando aos mentores desta casa, a irmã Rosário, a irmã Teresa e a Joana de Ângeles. Joana, querida, mais uma vez estamos ligados à sua casa, na busca de equilibrar as nossas energias, alimentar a nossa mente e fortalecer o nosso espírito. E Joana nos ajuda a elevar as nossas vibrações e a chegar até a Mãe Maria, a doce Mãe de Jesus. Mãezinha querida, derrama sua luz sobre nós. Coloca o seu manto azul sobre nós, nossos lares e sobre todos aqueles que amamos. E te pedimos, Mãezinha, nos faça chegar até seu Filho, Jesus. E chegando a Jesus, dizemos a Ele: Mestre, estamos aqui reunidos mais uma vez para o estudo do Teu Evangelho. Se faça presente entre nós, nos derrame a sua luz, nos dê as suas bênçãos, para que possamos ampliar o nosso entendimento e praticá-los no dia a dia. Eis que Jesus nos leva até Deus, nosso Pai de misericórdia, a quem, em louvor e agradecimento, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, de um modo maior como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em novas tentações, porque teu é o poder, o reino e a glória, e para todo sempre assim seja. E assim, tranquilos e serenos que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos nós, trazendo muita paz, equilíbrio e harmonia. Aos assistidos de P2, pedimos que se liguem com as equipes espirituais deste tratamento neste momento. Sinta a projeção da luz azul envolvendo todo o sistema nervoso central, equilibrando e tratando todos os chakras ao longo da coluna, um a um. Que assim seja. Aos assistidos de CH, pedimos que se liguem às equipes de tratamento neste momento. Sinta a projeção da luz rosa, que envolve suavemente em muito amor e carinho, serenando e harmonizando os corações. Que assim seja. Aos assistidos de P3B, pedimos que se liguem com as equipes espirituais deste tratamento neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais o corte de todas as ligações que se fizerem necessárias
usando a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos e um amarelo no frontal para ter bons pensamentos, força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. E uma cúpula rosa claro brilhante envolvendo da cabeça aos pés para que esse tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Nesse momento, nos ligamos com as equipes médicas espirituais desta casa, de P1 e P3A. Rogamos a projeção da cor verde envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Pedimos a projeção das cores do arco-íris, promovendo o fortalecimento físico e espiritual. Que assim seja. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Sheila e Meimei, que envolve as crianças em muito amor e carinho, trazendo a paz e a harmonia. Que assim seja. Pedimos as bênçãos do Cristo para todos os assistidos fiquem em cúpula protetora do seu tratamento enquanto for necessário. Agradecemos a todas as equipes espirituais e convidamos a todos para assistir à palestra de hoje. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Os nossos cumprimentos também aos nossos irmãos que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores, através do Facebook Live do Grupo Assistencial Joana de Ângeles, que as nossas palestras nos últimos tempos vêm sendo gravadas, uma oportunidade incrível da divulgação do Evangelho de Jesus, as luzes da doutrina espírita, onde no momento propício, na hora que nos convier, podemos assistir essas palestras, reflexionarmos, podemos, de uma maneira especial, nos aprofundarmos no estudo, porque esta é a proposta da doutrina. Além do ensinamento de Jesus de nos amarmos, devemos nos instruir, porque as pessoas com base, fundamento, alicerce, têm uma condição de enfrentamento da vida muito mais brava, disciplinada, honrada. E quando nós estamos desconhecendo as causas, os motivos, as formas, as vicissitudes e os problemas, fica mais complexo o enfrentamento dos problemas. Então, quando nós conhecemos um pouquinho mais, parece que dói menos. Então, é um estímulo para todos nós. A nossa palestra tem o intuito de uma conversa fraterna, que nós estaremos reflexionando pelo tema da noite de hoje, e que esse seja como uma semente luminosa do Evangelho de Jesus, plantado em nossos corações, e que nos estimule a um processo de continuidade do tema que iremos tratar na noite de hoje. Então nós vamos iniciar deixando uma tarefa de casa, uma lição, para que na prática do Evangelho no lar, ou nas nossas leituras cotidianas, nós possamos nos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrar pai e mãe. E nessa semana que nós estamos tratando, nós vamos falar um pouquinho dos pais. Nós, homens, assumimos de uma maneira coadjuvante o nosso personagem na história. O protagonismo sempre fica para as mães. Dado o marketing televisivo, a gente percebe que o incentivo, as propagandas, os oferecimentos de produtos ocorrem muito mais no Dia das Mães do que no Dia dos Pais. O pai sempre vai ganhar meia, cueca e loção pós-barba, né? É o que costumeiramente nós temos como presente. Mas, tirando a brincadeira, estudos científicos, estatísticas,
nos mostram que isso é uma realidade. Somos coadjuvantes e não protagonistas da história no cuidado dos nossos filhos. Os dados do IBGE nos mostram que 80 milhões de crianças têm como primeiro responsável uma mulher, consequentemente sempre uma mãe. E que ainda nos dias atuais nós temos mais de 5,5 milhões de certidões de nascimento sem a inscrição de um pai. Porque percebemos por uma condição histórica e de que desde os tempos primórdios o homem se dedica muito ao trabalho e pouco ao cuidado dos filhos. Mas nessa conversa nós tínhamos que assumir uma linha de raciocínio, de pensamento, para que a gente pudesse desenvolver o tema. E aí a gente traçou duas condições e duas vertentes muito importantes. Primeiro, o amor do Pai de Deus por todos nós. E segundo, a nossa posição de pais com relação ao cuidado e o amor para com os nossos filhos. E nós não podemos esquecer que esses filhos têm uma responsabilidade muito maior para com os seus genitores, que é a condição do honrar o pai e a mãe. Olhando na época da primeira revelação, o Decálogo de Moisés, todas as condições dos 10 mandamentos envolvem uma negativa de atitude. Não matarás, não roubar, não cobiçar. E apenas uma dos decálogos coloca uma condição imperativa, que é de honrar. Não fala de nós não termos uma atitude, de não fazermos alguma coisa, mas pelo contrário, tomarmos uma responsabilidade para com os nossos pais, que além do amor e que tinha a necessidade da honradez. E se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos de Jesus, existe uma confirmação desse mandamento de uma maneira muito enfática. Porque independente dos nossos pais e do que eles nos ofereceram, cabe a nós no processo evolutivo honrá-los e amá-los além daquilo que nos foi ofertado. Mas muitos filhos rebeldes, assim como se revoltam com Deus, porque não recebem algumas das suas rogativas e dos seus pedidos, e questionam a bondade da divindade, muitas vezes nós questionamos esse amor, esse respeito, ou essa falta de atenção que os nossos pais nos ofereceram. Todos nós aqui presentes somos filhos de um pai e de uma mãe, e muitos temos uma experiência positiva de que os nossos pais superam as condições estatísticas. E eu, na condição de pai, procuro a todos os instantes exercer para com as minhas filhas uma condição muito amorosa, mas ao mesmo tempo muito enérgica. E essa é a responsabilidade da condição masculina. E se nós formos analisar os processos reencarnatórios do nosso espírito, nós temos experiências nas condições femininas e nós temos experiências nas condições masculinas. E não analisando somente a condição de gênero, mas nós percebemos que existem muitos homens truculentos, broncos, vios, ou até mesmo violentos, que têm esse processo encarnatório para o aprendizado da doçura e do amor, para que haja um processo de equilíbrio para a busca da perfeição, onde os homens e as mulheres, de uma maneira equilibrada nas suas qualidades e predicados, têm uma condição de evolução, de angelitude, assim como nos é proposto atingirmos um nível evolutivo que é muito equilibrado. Então não é totalmente certo aquela bondade amorosa de uma mãe, que muitas vezes oferta um amor excessivo, prejudicando o processo de educação, mas também não é muito certo aquele pai que às vezes age até no rigor da violência. Então, a sapiência divina é tão especial que nos proporciona encarnações em sexos opostos para que a gente possa desenvolver o processo de evolução do espírito. E aí nós percebemos que o constante processo de aprendizado da vida é muito importante.
E na fase em que nós nos encontramos, cristãos espíritas, e que percebemos que aqui estamos para um processo de desenvolvimento moral, de reforma íntima, de reconstrução deste ser, nós temos que ter uma aplicação absoluta. E nem sempre é simples as relações familiares, emocionais com os nossos filhos. Nós podemos questionar muitas vezes a ausência de um pai ou o excesso da presença. As fórmulas no processo educativo são muito difíceis de serem exercidas, porque tratam da relação humana, onde muitas vezes nós podemos nos decepcionar ou muitas vezes nós podemos nos surpreender. E analisando a condição das ofensas e a necessidade do exercício de perdão, queria trazer a analogia de que muitas vezes nós somos ofendidos e não conseguimos perdoar, ou é muito árdua essa missão caridosa de exercer o perdão, porque nós estamos, na grande maioria das vezes, decepcionados pelos fatos. E que nós precisamos, de uma maneira ou outra, buscar, dentro da religiosidade, dentro de um auxílio psicológico, dentro de um tratamento que cuida dos cuidados mentais, para que a gente possa olhar para essa pessoa que nos ofendeu, olhar para essa pessoa que nos maltratou, olhar para essa pessoa que provocou qualquer sentimento negativo em nós, que ela em si pode ter sido o causador de um fator, mas não é por aquele ponto único que nós devemos nos mirar. E aí, nessa decepção que nós enfrentamos, a gente entende que esse ofensor merece, da nossa parte, a indulgência, a condição de compreensão, porque cada um oferta aquilo que tem. E a decepção vem de nós esperarmos do outro determinada atitude que ele não tem condição de nos ofertar. Mesmo que por título e por responsabilidade deveria agir de forma diferente. Porque um pai abandona os seus filhos, torna-se ausente no processo educacional, na criação, e muitas vezes faltam até com as responsabilidades financeiras e monetárias. E aí a gente percebe que esta é uma oportunidade de aprendizado. E que pela misericórdia da reencarnação, aquela família se encontrou no mesmo núcleo para aparar arestas de problemas adquiridos em condições anteriores. E aqueles que brevemente conseguirem compreender essa problemática, mais felizes serão. Porque nesta organização da família, no altiplano espiritual, no ministério da reencarnação, todos esses espíritos afins, com um propósito de evolução conjunta, são cotizados e organizados no plano material, numa família. E quando ocorre uma dissensão, uma separação ou uma falência, é pela falha ainda humana que nós nos encontramos. E cabe àqueles que se sentiram ofendidos exercerem de maneira especial um perdão, uma indulgência, uma compreensão pela negligência do outro, para que não haja os processos civis que hoje nós encontramos, que hoje nós presenciamos, que às vezes são muito mais graves do que as ofensas cometidas. Nós já ouvimos falar da alienação parental, aonde esse tutor, de uma maneira ou outra, estimula o ódio, promove a discriminação do outro para com os seus filhos menores. E esses não têm a capacidade ainda, por não atingirem a fase adulta, de ter uma compreensão de que aqueles dois seres que ele ama tanto, que ele tem tanto apreço, qual atitude que eles têm que ter para com eles. Do que está separado, a possibilidade da ausência permanente. E do que está junto,
a possibilidade do exercício da falta de recebimento do amor. Olha que triste essa circunstância. E que nós devemos ter um cuidado absoluto para com essas situações. E somente essa doutrina bendita nos oferta a possibilidade de compreensão para essas circunstâncias. E que muitas problemáticas ocorreram pela nossa falta de cuidado ou de negligência. Esse volume de 5.500.000 pais que não ofertaram os seus nomes nessas certidões de nascimento pode ter ocorrido por relacionamentos fortuitos, não embasados no amor, e que parte desta responsabilidade também era da mulher. Mas não isenta este ser masculino de ter as suas responsabilidades. E aí nós temos que partir para duas vertentes. Uma é a lei dos homens, que regulamenta de maneira especial, pela condição jurídica, a responsabilidade pelo teste de paternidade comprovado, que ele cumpra minimamente com as suas obrigações financeiras. E se nós analisarmos, esta condição é mínima perante todo um contexto que uma família necessita. A visão masculina, a visão feminina, a estrutura familiar, as bases e alicerces. E nos dias atuais nós percebemos que muitos casais acabam se separando porque desistem de continuar o processo de luta, de aceitação, de aceitar o outro como ele é. E esses insucessos muitas vezes ocorrem porque as uniões não foram bem programadas. Porque nós imaginávamos que nós teríamos a capacidade de mudar o outro com o simples fato do casamento. E que aquela pessoa assumiria uma outra postura, uma outra responsabilidade, se estivessem juntos e casados. E aquele velho ditado nasceu daquela forma. E a possibilidade de mudança é mínima. E foi uma tratativa de ilusão. E aí vem a decepção. E parece que essa condição vira uma ofensa profunda. E aí quem sofre? Ambas as partes e os frutos deste relacionamento. Então imaginam a nossa responsabilidade para com essa circunstância de que a constituição de uma família, nos dias atuais e daqui para condições futuras, devam ser muito bem elaboradas. Como todos os projetos exigem um planejamento estratégico, que essa família esteja envolvida em bases cristãs. Estamos falando aqui de nós, no Ocidente, onde o cristianismo é muito presente, aonde os exemplos do Cristo embasam muitos lares, mas uma condição de conduta, de responsabilidade, de respeito para com a vida e para com o mundo, num processo de transformação. Todas essas responsabilidades que assumimos, seja como um companheiro, marido, mulher, e seja como um pai e uma mãe, nos atribui uma carga de responsabilidade muito maior do que outras pessoas. E aí a doutrina dos espíritos muitas vezes nos coloca uma pergunta de que aquelas famílias que se unem e não promovem a continuidade da espécie ou que não têm filhos, vão responder por isso. Porque parece ficar uma obrigatoriedade de que um casal, quando se une, deva ter filhos. E aí a gente lembra os ditos populares, né? As pessoas começam a namorar, logo perguntam se vão casar, aí quando casam já perguntam se vem filho. E muitas vezes esses casais enfrentam uma dificuldade incrível, desejam a maternidade, mas não conseguem. E aí vem aquela cobrança absoluta. Então nós temos mais uma condição de imposição da sociedade do que de realidade do processo de formação de família. Por que estamos constituindo família? O Evangelho nos esclarece que muitos dos males
que somos acometidos são do males que nós mesmos amontoamos sobre as nossas cabeças. Porque nós planejamos errado. Então a pessoa, primeiro, quando casa, é um príncipe. Mas depois de algum tempo ele vira o sapo. É o processo inverso. Nós começamos a perceber os defeitos de cada um. Falávamos nos modos antigos que as pessoas só se conheceriam depois que comessem um saco de sal. Aí, como nós somos mais jovens, achamos que é aquele quilinho da lebre que vende no supermercado. Aquilo é fácil. Depende do consumo, né? Depende da forma que a família se alimenta, aquilo acaba em 2 meses. Muito pouco. O saco de sal é aquele saco antigo que eram comercializados. E só assim a gente vai conhecer as pessoas. Quanto dura um saco de sal daquele? 40 anos? Então está 40 anos juntos e não se conhecem. Então é um processo que você formalizou, que você se inscreveu voluntariamente para o enfrentamento daquela circunstância. Então quer dizer que a gente casou para sofrer? Não. Casou para que a gente possa desenvolver-se conjuntamente. E aos olhos da doutrina espírita, esses espíritos afins evoluírem também conjuntamente. Porque se nós negligenciarmos em um aspecto ou em outro, seremos cobrados. Na instrução dos espíritos, no capítulo 14, coloca que em determinado momento seremos chamados a dar conta daqueles espíritos a nós confiados. E o que fizerdes? E a penalização que nós receberemos, caso negligenciamos os processos de cuidado, será de ver esses filhos lá na frente, falindo, tendo problemas, insucessos, e que pai nenhum se satisfaz com essa situação. Se nós que não somos tão bons assim, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, como diz a passagem evangélica, se um filho lhe pedir pão, nós não teremos coragem de oferecer uma pedra. Se o filho nos pedirmos peixe, nós não temos coragem de oferecer uma serpente. Quiçá o Pai sabe dar boas coisas a todos nós. Então, se Deus dá boas coisas a todos nós, essa família que Ele nos deu a oportunidade de administrar, é de nossa responsabilidade fazê-la sair vitoriosa até o desencarne. E investirmos de maneira dedicada para que obtenhamos sucesso. E aí muitos casais e muitas pessoas podem nos perguntar, mas e se falirmos? E se o processo da separação ocorrer? Seremos obrigados a nos reencontrar em outra oportunidade. E reparar os males que não ajustamos nesse processo encarnatório. Ah, Flávio, mas meu caso deve ser diferente. Findou-se na separação. Nem eu lembro dele, nem ela lembra de mim, e assim estamos. Pode ser? Pode, mas na minoria dos casos. Quem quiser uma explicação um pouco melhor pode pegar a indissolubilidade do casamento constante no Evangelho. A doutrina espírita não é a favor do divórcio. Porque a doutrina católica ou outras profetências religiosas não aceitam esse processo. E se esse casal depois se encontra em outro companheiro, outra companheira e querem se casar, a igreja não autoriza. Porque tem sobre os olhos do que Deus uniu, o homem não separa. Mas a opção é nossa. E muitas vezes fizemos um compromisso antes do processo encarnatório. Quero encontrá-lo naquela circunstância e tudo mais. Em muitos dos casos que nós sabemos, essas pessoas se encontraram em situações inusitadas. Parece que depositados um em frente do outro para que aquele fato ocorresse. Como é que você conheceu o seu companheiro? Como é que você conheceu sua companheira? Muitas vezes as pessoas colocam, olha, você não acredita, nós estávamos lá em Cancún,
Ela trabalhava numa empresa no México, eu no Brasil, a gente se encontrou e casou. Ou acontece de outras formas, você não acredita, nós morávamos na mesma rua, eram amigos, já falamos que era namorado desde o berço. Estamos juntos até hoje. Então são muitos dos fatos e dos casos que nos tornam marido e mulher, e muitas vezes, consequentemente, pais e mães. E esta é a responsabilidade maior, e que se nós seguimos e somos imagens semelhantes à do Cristo e de Deus, cabe a nós nos mirarmos no exemplo dele. Porque Deus ama os seus filhos do mais violento ao mais amoroso. E que Ele faz de tudo por ele. E que todas as nossas histórias não são entre nós e os outros. São sempre entre nós e Deus. E aí a gente percebe que a falência desses processos envolveu muito investimento. Famílias que brigam muito com os filhos, é muito investimento. De filho rebelde para com o pai, de pai intolerância para com o filho. Tenho mais 5 minutos. Hoje quase me atrasei por causa disso. Porque era o momento da gente ter uma DR. E como se não bastasse, faltando 5 minutos para eu sair de casa. E eu dizendo que eu precisava sair para uma palestra. Vocês não imaginam as feições, a cara de transformação. E aí para a gente entender como a misericórdia divina age. Graças a Deus que eu vim para cá. Imagina se eu tivesse ficado. Porque além de tudo, na semana passada, que as minhas intervenções estavam promovendo abalos emocionais e psicológicos que estavam promovendo dores incríveis nas costas. E aí eu nervoso, esqueci que era cristão e disse assim, agora eu quero que doa mais. Né? Porque se essa for minha obrigação, não pecarei por negligência. Mas reflexionando até aqui, ouvindo uma boa música, percebi que existem formas. E que eu preciso ser mais indulgente. Porque senão a gente perde a filha. Eu tenho 2. E eu sempre disse, azar da mãe do namorado delas. Perderam os filhos. Porque eu vou trazer para casa. Porque o interesse é que eu mantenha, não sobre as nossas asas, mas sobre os nossos olhares, os nossos cuidados, aquelas pérolas preciosas, aquelas joias raras, que tanto amamos. E se eu não for um bom pai, nesse momento crucial, o primeiro namorado, o mais torto, leva embora. E aí não adianta eu reclamar, não adianta eu vir fazer tratamento, tomar PA, P1, P3, P3B. A negligência é minha. Não reclamais pelos maus ou pelos males que amontoais em vossas cabeças. E aí nós queremos colocar sempre aquela condição. Para toda boa condição eu tenho uma justificativa. Não tem justificativa, porque o processo de transformação e mudança começa com reconhecimento, provar e expiar, e depois regeneração. É assim. Se eu não tomar consciência das minhas falhas, se eu não tomar consciência das minhas faltas de atitude, não adianta chorar mais tarde. Ah, mas minha mulher não quer saber de mim. Mas qual foi a última vez que você conversou amorosamente? Mas qual foi a última vez que você foi carinhoso? Qual foi a última vez que você surpreendeu? Qual foi a última vez que você mandou um emoji com aquele biquinho coração? Aí liga um cliente, você manda palma, coração circulando, duplo twist carpado. Aí sua mulher liga, você não dá. Monossílabo. Lembra que eu disse? É muito investimento para dar errado. E pouco investimento para dar certo.
Flávio, mas agora eu vou embora e estou me sentindo falida. Estou me sentindo falido. Estou me sentindo triste. Nós temos uma vida inteira pela frente. De átomos a arcanjos. Se nós estamos muito mais perto do ponto de partida, estamos tão longe do alvo. Calma. Tem milhares e milhares de anos ainda para a gente colocar em prática a condição de amor e de transformação. Fali? Que bom. Já atingi a primeira etapa da transformação. Reconhecimento. Vou sofrer, vou penar, ou provar e expiar, e se eu souber fazer isso rápido, é só começar a se transformar, regenerar. Todos nós temos uma chance no raiar do novo dia. Que nós saibamos disso, que Deus nos estimule, os nossos anjos da guarda, nos transformar pessoas melhores. E que na noite de hoje nós nos enxerguemos em duas posições, de pais e de filhos. Que possamos exercer a piedade filial de uma maneira especial para com esses, mesmo que não puderam ofertar todo o amor que gostaríamos. E que nós possamos ser pelo menos igual àqueles que nos criaram. Um feliz Dia dos Pais. Que possamos ser fortalecidos, possamos gozar de saúde para trabalharmos ativamente, sustentarmos as nossas famílias e aí atingir um pouquinho da beleza feminina, de sermos mais amorosos, de sermos mais afáveis e mais cristãos. Que Deus nos abençoe. E assim, mais uma vez vamos agradecendo por tudo aquilo que aqui recebemos nessa noite e que tanto já ouvimos em dizer que as maiores provas estão dentro da nossa família. E como o Flávio mesmo disse, são oportunidades que o Pai nos dá de reconciliarmos, de nos acertarmos. Mas não podemos deixar de lembrar que o nosso Pai nos deixou várias e várias leis morais e que em colocando em prática, talvez possamos amenizar um pouquinho dos momentos atribulados que temos diante de nossas famílias. A lei do amor, a lei da caridade, tantas outras leis que nos apontam em um único caminho, a conciliação, a oportunidade, fazer com que momentos difíceis se tornem simplesmente lições. E que a cada dia vamos ultrapassá-las, vamos aprender a lidar com elas. E esse é o momento. Buscamos aqui na casa o lenitivo espiritual. E agora recebemos nessa noite. Porque aqui o Mestre está presente. Porque aqui recebemos, cada um de nós, o remedinho que viemos buscar. E cabe a nós, nesse momento, colocar em prática, como sempre tenho oportunidade de aqui falar, colocar em prática a caridade, porque são muitos e muitos irmãos que poderiam estar aqui, se deliciando desses ensinamentos, de tudo aquilo que aqui ouvimos, mas muitas vezes estão abandonados nas ruas, abandonados nos asilos, abandonados em tantos lugares. E por que não dividirmos agora nesse momento aquilo tudo que recebemos em prol a esses irmãos, levando as boas energias, que elas possam tocar as mentes e os corações dessas criaturas
e eles possam entender os momentos difíceis que estão passando, mas que amanhã será um novo dia, terá uma nova oportunidade. Que possamos, ao final, fazer um exercício e levarmos os nossos pensamentos aos nossos lares e, quiçá, abraçarmos a cada um deles, aos nossos pais, aqueles que ainda os têm, os nossos irmãos, os nossos parentes mais próximos, principalmente os mais difíceis. Obrigado, Jesus, pela oportunidade, que possamos ir em paz, encerrando na prece que nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, que possamos ir em paz.